Olá! Começa agora mais uma edição do programa Agenda 21 nas eleições 2012. Uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Piracicaba. Nosso objetivo é apresentar a você, cidadão piracicabano, as propostas de governo de cada candidato a partir de temas presentes na Agenda 21 do município. Durante 7 blocos, de 7 minutos cada um, conversaremos sobre os mais diversos temas de interesse da nossa população. Nessa edição, nossos convidados para representar a sociedade civil são o professor Belarmino César Guimarães, jornalista, pesquisador e professor universitário, diretor da Faculdade de Comunicação da Unimep. O jornalista Caio Albuquerque, assessor de imprensa da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, no campus da USP em Piracicaba. E o doutor Tadeu Jesus de Camargo, advogado atuante na área civil, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Subseção Piracicaba da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Nosso entrevistado de hoje é Wilson Trindade, servidor público, candidato pelo PHS, o Partido Humanista da Solidariedade. Esse primeiro bloco é destinado ao tema governança e com a palavra o jornalista Caio Albuquerque. Obrigado, candidato, que a gente possa ter uma boa conversa durante o programa. A minha pergunta é a seguinte: considerando que uma administração pública deva se pautar pelo diálogo direto com a sociedade, como é que o senhor pretende envolver a comunidade acadêmica e científica da nossa cidade em prol do desenvolvimento social, do desenvolvimento econômico do município? Bom, primeiramente, boa tarde, boa noite, enfim, para quem, o horário que estiver vendo a gente na televisão, parabéns à Unimep, parabéns à USP, parabéns aí, Fabiano. É um prazer para nós, eu que estou na quarta tentativa, na quarta eleição para prefeito de Piracicaba, e estar com vocês nessa sabatina gostosa aqui hoje, promovida pela CIP e USP, Enfim, vocês são maravilhosos, o OAB também dando apoio. Nós pretendemos governar com o povo, sempre com o povo, montarmos um conselho para ver os problemas que precisamos, que será um governança da esperança. A gente quer realmente ver a parte acadêmica, assim, a parte estudantil, porque Piracicaba ainda deixa muito a desejar, e procurar, até aproveitar a deixa sua da pergunta, nós queremos assim, unir forças e chamar toda a sociedade acadêmica, estudantil, para fazermos um governo assim, unificado, dentro das possibilidades e do que precisa Piracicaba realmente. Candidato, obrigado pela oportunidade. A minha pergunta é a respeito de transparência pública e controle social. Transparência é uma palavra cada vez mais presente nas rodas de conversa dos brasileiros e prova de um gradual amadurecimento da consciência política do nosso povo. Como sua gestão pretende tratar o acesso às contas públicas por parte da população piracicabana? Parabéns pela pergunta. Eu estou fazendo uma campanha prezando muito pela honestidade, pela transparência, Porque eu acho que um prefeito, um administrador tem que ser transparente, tem que ser honesto e principalmente quando se trata da coisa pública. A gente percebe que falta assim, em Piracicaba, em todo o Brasil, não posso dizer exatamente Piracicaba, mas falta talvez essa transparência que a gente pretende colocar em prática. Sempre montando um conselho também, uma ouvidoria, para que todos os segmentos, para que todas as verbas sejam bem fiscalizadas. E a gente acha que, por exemplo, o continuismo gera corrupção. Nós temos aí a meta de criar uma Secretaria da Honestidade e da Igualdade Social para realmente tratar dessa transparência que você perguntou. Que é a transparência pública, que todo município tem que ter. Um administrador honesto e que leve as coisas da maneira mais transparente possível, em bem de um povo que precisa disso tudo. É um prazer, candidato, e é importante ouvi-lo sobre a questão da gestão pública, como que vai se dar a orçamentação. Como existe uma predisposição, como foi declarado há pouco, de uma gestão que seja participativa. Como que vai se dar, em termos de prioridade, a definição do orçamento do município e qual é a perspectiva com relação aos conselhos municipais?
Olha, hoje Piracicaba tem um orçamento de 1 bi e 100 mil, né? Nós entendemos assim. E nós teremos assim, os conselhos que mudarão o nosso governo. Porque eu acho que os conselhos são importantes. Porque tem-se que gastar essa verba, tem que ter essa participação do povo e ver o que realmente Piracicaba precisa. Piracicaba precisa de muita coisa. Muita coisa que a gente percebe que, às vezes, a prioridade como a educação, como a saúde, por exemplo, a saúde de Piracicaba está na UTI. A educação a gente percebe também que falta muita coisa, falta vaga em creches. Então a gente acha que, de uma maneira ou de outra, precisa ser organizar melhor essa verba. Temos que fazer essa verba ser melhor aproveitada. Organizar melhor, planejar melhor o gasto dessa verba que você perguntou. Candidato Wilson, recentemente o governo do Estado instaurou o aglomerado urbano, reunindo Piracicaba e demais municípios da região. No seu governo, quais serão as perspectivas com relação a essa nova forma de governar a região e a cidade de Piracicaba? Olha, eu tenho acompanhado bastante sobre isso. Eu acho que Piracicaba foi uma vitória, né? Um deputado aqui de Piracicaba. E a gente percebe que Piracicaba ela ficou mais famosa, né? Mas engrandeceu. Então nós queremos governar realmente, dar continuidade em tudo isso. Porque eu acho que tudo isso é importante, né? Esse aglomerado urbano, Piracicaba ficou o centro de atenção de tudo isso. São 21 cidades, parece-me, mais ou menos isso. 21 cidades. E a gente parabeniza até os deputados Roberto Moraes, todos que foram envolvidos no Mesestame, porque Piracicaba já vinha um tempo sendo esquecida, né? Então nós daremos todo o valor, a divulgação, a publicidade sobre o aglomerado urbano e total apoio. Programa Agenda 21 nas eleições 2012, hoje conversando com o candidato Wilson Trindade do PHS, vai para o seu primeiro intervalo e volta já. Estamos de volta com a Agenda 21 nas eleições 2012, hoje conversando com o candidato Wilson Trindade, do PHS. Nesse segundo bloco, o tema é acessibilidade e mobilidade urbana. E a primeira pergunta será conduzida pelo professor Belarmino César, da Unimep. Piracicaba passa pelo processo acentuado de verticalização e de ampliação de condomínios fechados, e o surgimento de novos bairros. Tudo isso sendo combinado com o aumento da frota de veículos, fazendo com que haja alteração na ocupação do espaço urbano. Sua plataforma de governo apresenta quais estratégias para ordenar sistema de transporte e circulação de pessoas, tendo em conta políticas públicas para o plano diretor, segurança em função do deslocamento de pessoas e para a sustentabilidade urbana? Inteligentíssima pergunta. Aqui realmente é classe A, né? O nível das perguntas. Parabéns. Olha, Piracicaba, o trânsito de Piracicaba está um caos, né? Nós percebemos que o Piracicaba cresceu, mas infelizmente faltou-se um planejamento para o trânsito e transporte da cidade. Hoje a gente percebe que Piracicaba tem 251 mil veículos, praticamente quase 3 carros por pessoa, e a gente percebe uma loucura no trânsito, é apavorante, né? As pessoas pegando ônibus superlotados,
as pessoas pagando caríssimo pela passagem de R$3, sabe? Não tem, o ser humano não é levado a sério, não tem dignidade. Então nós precisamos, professor, rever tudo isso, levar em consideração, montar assim, um conselho, uma auditoria, uma fiscalização maior, uma secretaria para cuidar disso tudo. E fazer com que Piracicaba realmente tenha as políticas públicas para planejar melhor tudo isso, sabe? Tem que ter novos meios, tem que ter a ciclovia, nós temos que procurar fazer o transporte até aéreo, possivelmente, ou voltar até aquela época do ferroviário, para que realmente Piracicaba seja mais planejada, melhor organizada. Enfim, então nós daremos, o nosso projeto, a nossa proposta é fazer um levantamento geral para ver todas as falhas e procurar realmente dar mais acessibilidade e mobilidade ao trânsito e ao transporte de Piracicaba. Eu pego um gancho na fala do candidato. Queria saber como é que o senhor vai convencer o cidadão piracicabano a deixar o carro em casa e ir trabalhar ou ir estudar utilizando o transporte público? Olha, o transporte público, que eu te falei, queria responder agora, hoje ele é indigno. As pessoas não têm praticamente dignidade, porque ele é superlotado, tem poucas linhas, poucos ônibus, tem problema nos ônibus, entendeu? Não tem segurança nos ônibus também, além de ser caro. E nós percebemos, então, como convencer, né? Deixar o veículo para ir trabalhar no transporte público. Eu acho que vai ser difícil, mas nós temos que ver uma maneira, né? Da ciclovia ou de um outro tipo de transporte que realmente nos leve, né? Faça com que Piracicaba, o povo de Piracicaba, deixe um pouquinho de andar de carro e possa andar a pé ou de uma forma ou de outra forma, que é uma ótima pergunta, a gente tem que estudar e muito bem, né? Não vai ser fácil, mas será um desafio para a gente. Insistindo ainda, candidato, nessa mesma linha, a acessibilidade urbana e mobilidade é uma questão social relevante e se torna crítica em espaços de grande concentração de veículos. Ainda mais diante de anos seguidos de aquecimento na economia, tanto brasileira como aqui em Piracicaba, pelo adensamento da produção industrial. Nesse sentido, qual é o seu plano para a acessibilidade e mobilidade urbana, em termos de transporte coletivo e de ciclovias? Ótima pergunta, né? É praticamente tudo que eu falei, né? O transporte coletivo, ele precisa ter mais ônibus, ele tem que ter acessibilidade, mais dignidade para quem usa, para o ser humano. E a ciclovia também é um sonho, é um projeto, né? Todos os candidatos estão falando praticamente isso, todos os partidos têm esse projeto, né? E Piracicaba realmente precisa ter isso daí. Nós faremos estudos, né? Como eu já disse, faremos estudos para que realmente nós possamos chegar num denominador comum, para colocar isso em prática, porque por enquanto a gente percebe que são sonhos, né? São sonhos, são projetos. Muitas eleições, todos os candidatos vêm falando a mesma coisa, da ciclovia, da ciclofaixa, aquela coisa toda. Mas a gente não deixa de pensar, e vamos pensar aí bem. Vamos fazer uma coisa, doutor Tadeu, para que a gente vai estudar o melhor jeito possível, montar uma equipe para cuidar disso. Será o melhor caminho. Com relação ao transporte e planejamento urbano, quais são as propostas voltadas para facilitar a locomoção dos portadores de deficiências? Bem colocado, porque nós percebemos também que praticamente não tem projeto para isso, né? O pessoal fala-se muito nisso, nessas pessoas deficientes. A gente percebe que hoje, por exemplo, a pessoa que ela tem bons recursos, ela tem um carro, né? Ela tem o automóvel para se locomover, mas eu conheço casos de Piracicaba, como eu lido com a periferia, como eu lido com o ser humano, a gente percebe que tem, infelizmente, eu já vi casos, e vejo casos, hoje mesmo vi, né? Pessoas andando no centro, o próprio cara, né, o próprio ser humano, empurrando o seu próprio carrinho, né? Sua própria cadeira. Então, eu acho que tem que ser planejado. Hoje eu não teria, doutor Tadeu, em mente ainda uma coisa lógica e concreta para te responder. Mas isso é uma coisa que nós vamos cuidar com carinho, porque tem-se que achar uma possibilidade, uma maneira de valorizar e de achar fazer com que o ser humano menos possibilitado, né, mais carente, de menos poder aquisitivo, possa realmente ter a sua dignidade. Ontem eu mesmo, por exemplo, né, ali no centro de Piracicaba, subi na Rangel, nós tivemos o orgulho, né, a alegria de ajudar um cadeirante a subir, porque a pessoa é pobre, não tem quem leve ele, não tem como fazer nada. Porque a pessoa que tem condições, a pessoa rica, digamos assim, né? A pessoa que tem estrutura financeira, ela tem a pessoa que leva ela de carro, e que faz isso, faz aquilo. Né? Tem até vereadores que falam nisso, né? Nós temos vereadores aqui na Câmara de Piracicaba que falam assim, tem projetos para deficiente físico. Mas até agora eu estou vendo que é só papo furado, né? A gente só vê que a coisa na prática demora para acontecer. É só teoria, é só planos, são projetos. E nós vamos sim, doutor Tadeu, pensar nisso com o maior carinho, porque nós temos amigos que passam por isso, deficientes,
que estão realmente precisando e sem condições nenhuma financeira. O Agenda 21 nas eleições 2012 vai para mais um intervalo e volta já. O Agenda 21 nas eleições 2012, hoje conversando com o candidato Wilson Trindade, do PHS, está de volta para o seu terceiro bloco. Agora conversaremos sobre o tema adensamento urbano e geração de empregos. E a primeira pergunta será conduzida pelo Dr. Tadeu Camargo, da OAB de Piracicaba. Candidato, apesar do aquecimento da economia, um desafio ainda a ser vencido é a criação de oportunidades de trabalho para os jovens, inclusive os que passaram por medidas socioeducativas em unidades como a Fundação Casa. Como seu plano de governo abrange a questão da geração de emprego e renda para essa população? Olha, o ser humano, ele merece sempre novas chances, né? Novas expectativas, novos incentivos. As pessoas que passaram pela Fundação Casa, ou eu tenho pessoas, né, até da minha família, é chato até dizer isso, mas pessoas, crianças, né, de jovens de 14, 15 anos, 12 anos, que estão aí numa fase difícil, né? Convites para as drogas, para as desgraças, né, para a cocaína, para outros tipos de drogas que, infelizmente, as más companhias acabam afetando esse ser humano. Nós pretendemos, doutor Tadeu, fazer um programa que possamos educar essas crianças, colocar essas crianças nos cursos especiais e dar chance para o primeiro emprego, porque eu acho que o ser humano merece sempre uma nova chance. Porque a gente percebe que hoje, Piracicaba, infelizmente, não Piracicaba e no Brasil, não é todo mundo que tem essa expectativa, essa chance, essa oportunidade. Então nós faremos aí um projeto especial visando realmente o ser humano colocado nessa posição, nessas condições, né? Faremos um estudo, faremos aí um cadastramento e nomearemos, né, convidaremos pessoas especializadas, professores, educadores, para que realmente essas crianças sejam bem tratadas e tenham a oportunidade de ser alguém na vida e fujam das drogas. Porque a gente percebe-se que Piracicaba em todos os bairros, né? Não posso falar nenhum nem outro. Todos os bairros, infelizmente, tem pontos de drogas, tem pessoas desativadas, tem pessoas desesperançosas, né? Porque a criança, o ser humano, sem esperança, sem expectativa, sem um curso, sem oportunidade, ela vai virar um bandido, né? Não às vezes até porque ela não quer, não que ela queira, mas às vezes é por falta de projetos, que nem essa pergunta que você fez, que Vossa Senhoria fez. Nós, então, daremos total apoio, faremos projetos, estamos bolando projetos para que realmente todos os seres humanos de Piracicaba tenham essa chance de melhoria e de uma nova chance, mesmo passando por dificuldade, ou tendo sido preso ou pela Fundação Casa. O ser humano deve ser visto com dignidade. O ser humano em primeiro lugar. Com a perspectiva de valorizar o micro e o pequeno empreendedor, quais ações serão tomadas no âmbito do município e com o concurso, colaboração de medidas integradas com o Estado e com a União, no sentido de ampliar e qualificar a geração de novas oportunidades de emprego? Olha, a gente percebe que hoje tem a Hyundai aí, grandes empresas que vieram para Piracicaba. Nós pretendemos incentivar o pequeno empresário, porque nós conhecemos tanta gente, vieram até reclamar para a gente que Piracicaba, infelizmente, muitos não conseguiram oportunidade para entrar na Uninorte, na Uninoroeste, né, na Unileste.
Então, o nosso projeto é porque realmente os piracicabanos, os pequenos empresários, nós bolarmos uma maneira, um meio, um cadastramento, ou até abrir uma nova, né? Tem o Unileste, o Uninoroeste, abrir um novo núcleo para que os pequenos empresários, a exemplo dos grandes, também tenham essa possibilidade, essa chance de trabalharem e assim convidarem, né? Convocarem, contratarem novas pessoas e novos empregados. Uma das consequências negativas do crescimento acelerado do município é o déficit habitacional. Queria saber como é que o senhor pretende trabalhar essa questão. O Piracicaba hoje, muitos negam, mas temos mais de 15 mil deficientes. Falta se fazer em Piracicaba mais de 15 mil casas. E nós queremos tratar isso com mais dignidade. Hoje tem a INDAP, né? A INDAP, que é a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano de Piracicaba, mas a gente acha que falta alguma coisa para isso. Nós percebemos que tem casas que são entregues praticamente pela metade, incompletas. E nós queremos bolar uma coisa, poderia até ser pela INDAP mesmo, com parceria com o governo estadual, federal, mas que possa resolver verdadeiramente o déficit de Piracicaba. Porque hoje a gente percebe que é muita promessa, né? Uma coisa muito utópica, muito ilusória, né? E as pessoas falam muita coisa, prometem muita coisa, mas tem que planejar melhor, montar um projeto de verdade, colocar pessoas responsáveis nessa secretaria, nessa área, para que realmente possa-se fazer as casas, as 15 mil que estão faltando em Piracicaba. Piracicaba vem se caracterizando pela concentração urbana e pela diversificação do parque industrial, de serviços e também das demandas do setor público. E aí podemos viver ou não situações paradoxais, não é? Ou seja, um contingente de pessoas, não é, que inclusive se mobilizam e vêm para Piracicaba, e ao mesmo tempo a necessidade da qualificação para o trabalho. Como o seu governo pretende lidar com essa questão? Olha, parabéns. A gente percebe que Piracicaba, eu conheço, né, de experiência sobre isso, pessoas que vêm de Minas, que vêm da Bahia, que vêm, né, de todo o Brasil, procurando uma vida melhor, achando que Piracicaba realmente seria uma resolução para tudo isso, né? Mas a pessoa já vem com falta de oportunidade, com falta de qualificação, e chega em Piracicaba e encontra, às vezes, fica a decepção, né? Ela acha que seria uma ótima expectativa, seria uma ótima oportunidade, mas aqui em Piracicaba não é diferente de todo o Brasil. 3 minutos? Não. Ah, desculpa. Então eu parei, eu pensei... faltava 30 segundos? O senhor tem mais 30 segundos. Mas agora continua? Como que eu? Se o senhor quiser voltar à resposta... Não, então, eu parei porque eu... porque, como está acabando o tempo de 7 minutos, tem 30 segundos. Tá bom. Agora eu entendi. Tá bom. O senhor quer começar? Pode começar O senhor quer que refaça a pergunta? Não, eu lembro. Então pode. Pode ir? Bom, Piracicaba é uma cidade que recebe, a exemplo de todo o Brasil, pessoas, né, de fora, da Bahia, de Sergipe, de todo o Brasil, e essas pessoas vêm com a esperança, a expectativa de uma nova vida, né? Muitas vezes elas também não tiveram oportunidade lá, já vêm sem cursos, sem qualificações, e aqui ficam decepcionados, deparam com a realidade, né? A realidade de Piracicaba e do Brasil é que realmente, se a pessoa não tiver a mão de obra especializada, não tiver curso, não tiver a adequação, ela vai ficar desempregada, ou ela vai pegar coisas que ela não gostaria de ter. A pessoa já vem com a expectativa, com o sonho de conseguir coisa melhor. Então, nós teríamos, no caso, professor Belarmino, né? Nós teríamos que pensar nisso tudo, fazer um cadastramento com carinho de todas as pessoas que precisarem, que precisam disso, para poderem dar chance, né? Como chance? Educando as pessoas melhor, fornecendo cursos gratuitos, educacionais e profissionais, para que elas tenham chances, né, de se agruparem e serem contratadas pelas empresas aqui de Piracicaba. O Agenda 21 nas eleições 2012 vai para mais um breve intervalo, mas volta já. Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço. Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar sobre serviços itinerantes e mutirões. E com ele é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. O registro de nascimento é grátis e é um direito que dá direitos. Governo Federal. Brasil, um país de todos.
Agenda 21 nas eleições 2012 está de volta para o seu quarto bloco, onde conversaremos sobre saúde. Nosso entrevistado de hoje é o candidato Wilson Trindade, do PHS. Nesse bloco, a primeira pergunta será conduzida pelo jornalista Caio Albuquerque. Candidato, sobre o tema saúde, de que forma o seu governo pode colocar em prática políticas de prevenção, né, que ajudam a desafogar o atendimento nos centros e postos de saúde? Que tipo de ação o senhor pretende colocar em prática? Olha, Piracicaba, exemplo de todo o Brasil, mas eu falo mais Piracicaba porque aqui nós moramos, né? Nós percebemos que, infelizmente, o ser humano é muito maltratado, né? Nós percebemos que aqui não tem médico vascular. Nós temos um exemplo de uma pessoa que ficou ruim aqui nos plantadores de cana. Infelizmente, teve que ser transferida lá para a Santa Casa de Limeira. Então, nós temos que pensar nisso tudo, fazer realmente um projeto preventivo, humano, humanístico, né? Para que tenhamos mais médicos e mais profissionais competentes nessas áreas. Porque se não há prevenção, aí fica mais difícil para conduzir o processo. E quando a pessoa não tem assim como se prevenir, orientação, por exemplo, PSF, né? As pessoas indo para as casas, fazendo cursos para o povo e dando chances para que realmente os postos de saúde, eles teriam que ter e têm que ter profissionais que possam recebê-los. Às vezes a pessoa está com um simples dor de cabeça e não sabe nem o que é, entende? Então nós teremos bolar um projeto, nós precisamos bolar um projeto com profissionais, com cursos, para que possam ir até nas casas, mesmo, fazer um cadastro de cada bairro, bairro por bairro, para que as pessoas sejam bem recebidas, melhor recebidas e possam, de uma maneira gratuita, serem prevenidas sobre as possíveis doenças que possam virem a ter. Candidato, nesse mesmo sentido, é sabido que um dos grandes desafios da administração pública é atrair e manter bons profissionais de saúde motivados e proativos, tanto no atendimento ao munícipe como a todo o trabalho que é feito nos postos, enfim. Como resolver esse constante rodízio de profissionais que se desligam da rede por questões como falta de valorização, falta de infraestrutura básica para o bom exercício de suas atividades? Realmente, o médico em Piracicaba, eu conheço vários médicos, né? Eu sou de periferia, conheço muito bem os pronto-socorros e até eles desabafam às vezes conosco que ganha-se muito pouco, né? Tem muitos problemas, tem até a falta de segurança. Eu sei de médico que já apanhou lá no Mário Didini, sei de médicos que são ameaçados de vida até, né? Pessoas que chegam alcoolizadas, drogadas nos pronto-socorros. A gente percebe que tem apenas um guarda municipal, falta-se segurança. Então nós precisamos bolar um projeto realmente para cuidarmos de tudo isso. Está precária, né? Está precária a segurança, está precária a falta de valorização do profissional. O profissional, nós temos que bolar um jeito, uma maneira, realmente, com concurso ou não, mas que eles possam ter um ganho maior, melhor. Porque alega-se, né, que a rede pública, que a rede municipal, paga-se pouco para o profissional. Aí eles procuram a rede privada, né? Onde podem ganhar mais, onde o médico pode ter seu próprio consultório. E hoje, doutor Tadeu, nós estamos analisando, que se eu disser para o senhor que nós já temos um projeto bolado, eu vou falar o que estão todos falando na televisão e nos debates, né? Eu vejo candidatos, nossos adversários, que já estão falando que vão resolver isso na próxima gestão. E a gente percebe que é pura demagogia. Então nós teremos sim que resolver tudo isso, mas de uma maneira séria e concreta e dentro da realidade, para fazermos com que o profissional tenha mais incentivo para vir a trabalhar na rede pública. Mas hoje, por exemplo, é apenas especulação. Nós temos sim a vontade, o desejo, a sinceridade de chamarmos um corpo médico, chamarmos gente especialistas, né, para que haja uma solução para isso. Porque Piracicaba precisa realmente de mais médicos e pessoas que aceitem trabalhar na rede pública e na rede municipal, mas principalmente temos que pensar na segurança desses profissionais, para depois pensarmos nos salários. Porque se eles tiverem um bom salário, mas também não tiver segurança, mesmo assim o profissional vai se dedicar à área privada, ao seu próprio consultório, porque lá ele terá mais ganho, mais possibilidade de sair-se melhor profissionalmente e muito mais segurança. Então, hoje nós temos pensamento, temos até projeto para isso, mas uma coisa que tem que ser mais detalhada e mais conversada para que possamos levar avante isso na cidade de Piracicaba. Em termos de atendimento público, o senhor já fez uma avaliação com relação à estrutura e à capacidade de atendimento na área de saúde. Quais seriam as
políticas de saúde diferenciadas o senhor pretende implementar? Por exemplo, um atendimento mais voltado ao setor domiciliar, atendimento multiclínica, como que o senhor pretende gerenciar, do ponto de vista da política, uma inovação nesse campo na cidade de Piracicaba? Olha, exatamente, é necessário fazer tudo isso que você falou, que o senhor perguntou, só que veja bem, tem-se que montar uma equipe responsável e séria, né? Porque as que a gente vê por aí, infelizmente, falam-se que vai montar novas expectativas, né? Vai resolver o problema e a gente percebe que passa o tempo, passa anos e anos. Eu, por exemplo, estou na prefeitura há 35 anos, estou na periferia há mais de 40 anos e a gente vê que hoje os postos de saúde, nós vemos que hoje, ao vivo, na realidade, né? Diferentemente do que falam em programas de televisão e propagandas enganosas, que falta ser muita coisa para resolver esse caso da política para o profissional, para as pessoas, né? Então, professor Belarmino, nós temos isso também em mente, né? Procurar fazer com que essa área seja tratada com expectativa, mas com responsabilidade, sem fazer vãs promessas como vem fazendo alguns candidatos. O senhor consegue identificar em que locais Piracicaba carece de postos de saúde? Onde é que o senhor instalaria novos postos? Olha, parabéns pela pergunta. Não só postos de saúde, como médicos, né? Hoje, por exemplo, o bairro Mário de Dini está sem médico. Hoje o bairro Vila Fátima não tem médico, vergonhosamente não tem médico. Nós tínhamos 2 médicos, 3 médicos, mas tiraram todos lá. Aí, a princípio, puseram lá para o Mário de Dini. Depois tiraram do Mário de Dini também. Então, nós citamos com clareza e com responsabilidade e com verdadeirismo, né? Que isso são apenas 2 exemplos. Mas a Vila Cristina também falta, Piracicaba também está faltando bastante coisa, e daí por aí. Se tivesse que falar, a gente teria que falar aqui durante várias horas. O Agenda 21 nas eleições 2012 vai para mais um breve intervalo e volta já. Estamos de volta com a Agenda 21 nas eleições 2012, hoje conversando com o candidato Wilson Trindade, do PHS. Nesse quinto bloco, nosso tema é educação e a primeira pergunta será conduzida pelo professor Belarmino César. Candidato, vivemos numa sociedade cada vez mais mediada por tecnologias de comunicação e de informação, sociedades digitais, fazendo com que haja mudanças na ordem da convivência das pessoas, da inteligência, a forma como elas acessam conteúdos. No âmbito municipal, quais serão as estratégias para a inserção digital e de infraestrutura para comportar os rápidos processos de informatização? Bom, eu acho que todo ser humano, hoje nós percebemos que a tecnologia está avançada, né? Qualquer criança hoje sabe e deve mexer com informática, passar e-mails, essa coisa toda. O que a gente propõe, a gente espera, a gente quer, é que todos realmente tenham essa possibilidade. Porque ainda existem crianças que estão estudando, quando eu digo assim, eu sempre digo em forma do ser humano carente, né? Porque o ser humano mais adiantado, mais bem, com maior poder aquisitivo, ele tem na sua casa o computador, ele tem o poder da mídia dentro do seu próprio estabelecimento, da sua própria casa, mas a gente percebe que tem muitas crianças ainda, tem muitas pessoas que moram em periferia, gente simples, gente até desempregada às vezes,
que não têm acesso à internet, que não têm acesso à esfera digital. Então nós queremos, sim, de uma forma abrangente, montar uma comissão e expectativa, até mesmo chamamento, né, das pessoas, com um cadastramento, um cadastro, para que todas as pessoas deem oportunidades iguais. Porque Piracicaba é uma cidade que tem diferenciada, tem muita desigualdade, né, social. E todos terão, assim, vamos bolar um projeto, uma maneira, né, com pessoas sérias, pessoas responsáveis, pessoas capacitadas, através de um conselho, uma ouvidoria, para que a gente possa montar essa forma, esse projeto, essa expectativa, essa legalização, para que todos tenham chance de se integrarem na esfera e na expectativa digital. Candidato, quais são suas estratégias para a ampliação e melhoria da atual rede municipal de ensino? E quais são os critérios que serão observados para definir quais as prioridades dentro da pasta? Olha, candidato, quais são as suas estratégias para a ampliação e melhoria da atual rede municipal de ensino e quais são os critérios que serão observados para definir quais as prioridades dentro da pasta? As prioridades, elas serão organizadas e planejadas de uma forma consciente, porque eu acho que a prioridade mesmo hoje é pagar-se melhor o profissional, o professor, né? O professor hoje ganha muito mal. Hoje o professor tem uma vida indigna. A maioria não pode pagar nenhum aluguel. Nós percebemos que tem professores, eu conheço muitos deles, né? Nós temos na nossa equipe também, que são muitos desvalorizados. Nós tivemos aí um debate da PUESP a semana passada e a gente percebe que o professor tem que implorar, né, para poder ter 5% de aumento, enquanto os nossos políticos de Piracicaba aumentaram os seus próprios salários em 66%. Né? Então é desigualdade. Nós temos que ver a prioridade do profissional, do ser humano consciente, o ser humano que estudou bastante tempo, o ser humano que nos ensinou a escrever, a ler, e fazer como prioridade principal um plano de carreira para os profissionais, para os professores de Piracicaba, que estão muitos desprezados, né? Parece que Piracicaba não tem realmente pessoas com visão para cuidar dos profissionais da área da educação. Candidato, como é que o senhor avalia a possibilidade de oferecer educação em tempo integral nas escolas do município? Olha, dizem algumas pessoas, alguns candidatos, que Piracicaba não há possibilidade do horário integral. Nós vamos fazer de tudo para que haja. Eu conheço pessoas, por exemplo, no meu bairro, na Vila Fátima, tem uma senhora, uma amiga, ela tem uma criança de 6 meses de idade e nem sequer receberam a inscrição dessa criança. Então ela teve que parar de trabalhar para poder realmente cuidar da criança, porque não tinha com quem deixar. Ganha-se pouco, ela ganhava pouco, né? Mas mesmo assim teve que perder o emprego. Então nós temos que bolar políticas, né, para que realmente Piracicaba venha a ter creches com horário integral. E dizem que não existe possibilidade. Mas nós vamos fazer tudo, fazer estudos, fazer uma ouvidoria, para bolar um meio, um sistema, para que haja sim possibilidade. Porque eu acho que o que falta em Piracicaba é vontade política. Porque os melhores de vida não tem esse problema, né? Deixa assim em escala pública, deixa com a babá, deixa com as pessoas que possam receber bem, enquanto o ser humano simples, o profissional comum, não tem como deixar a criança, o ente querido. Nós faremos questão de bolar projetos maneiros e meios de fazer com que Piracicaba tenha assim vagas, tenha creche em período integral. Esse é o nosso sonho, a nossa esperança, e sem demagogia alguma nós conseguiremos, com certeza, se Deus quiser. Piracicaba é uma cidade que tem várias instituições de ensino superior, em áreas tecnológicas, de meio ambiente, de educação. Como vai se dar a aproximação do seu governo com esse centro de excelência em termos de políticas públicas, no caso, voltadas para a educação? Olha, Vossa Senhoria falou de qualificação, né, de empresa, como é a pergunta mesmo? Como é a pergunta mesmo? Da interação do seu governo com as instituições de ensino superior. Ah, tá. E especificamente na área da educação, já que há vários centros, né, de pesquisas e também de extensão aqui na cidade. Não, mas eu queria fazer só um adendo, uma deixa aí, parabenizar a Unimep, o Colégio de Piracicabano, né, que realmente, você falou em ensino superior, e eu quero parabenizar a Unimep, que eu conheço há muito tempo,
essa faculdade maravilhosa, né? Que aglomera, que agrupa pessoas de todas as idades, de todas as cidades. E nós faremos uma política, sempre com uma ouvidoria, sempre com uma equipe, para que haja essa aproximação da melhor maneira possível. O Agenda 21 nas eleições 2012, hoje conversando com o candidato Wilson Trindade do PHS, vai para mais um intervalo e volta já. Aqui eu tô muito. Eu tô aprendendo a ler aqui na minha escola. Eu aprendi a fazer meu nome de letra cursiva. Primeiro o S, depois o A, depois aquilo assim. Educação. Esse é o nosso jeito de mudar o mundo. Voltamos com a Agenda 21 nas eleições 2012, hoje conversando com o candidato Wilson Trindade, do PHS. Nesse sexto bloco, nosso tema é segurança. E para a primeira pergunta, eu convido o jornalista Caio Albuquerque, da Exalc USP de Piracicaba. Candidato, como é que o senhor pretende evitar que o jovem de Piracicaba se envolva com o mundo do crime antes mesmo de conseguir o seu primeiro emprego ou antes mesmo de ingressar numa faculdade? Olha, a segurança de Piracicaba está caótica, né? Tem muito a desejar. Primeiro que os profissionais, os guardas civis, a polícia militar, ganham-se muito pouco, né? Tem muito pouco incentivo. E as pessoas, as crianças, os jovens, né? Elas se colocam em drogas, elas se colocam em coisas ruins, porque realmente elas não veem expectativa. E principalmente que nos bairros, né? A gente percebe que há total falta de segurança. Como também não tem nem nas igrejas hoje em dia, né? A gente percebe que realmente totalmente a falta de segurança. Agora o jovem, muitas vezes ele se droga, né? Como respondendo a pergunta do Caio, antes mesmo de ter o primeiro emprego. Aí que ele não consegue mais nada, né? Nós precisamos ter cursos, né? Orientação, profissionais, uma equipe para fazer um cadastramento de tudo isso, de todas as pessoas que possivelmente estejam drogadas, são drogadas, para educá-las e para colocá-las realmente no nosso ambiente, que é um ambiente familiar, um ambiente que possa levar uma criança a ser alguém no futuro. Candidato, qual a sua opinião sobre o fechamento de delegacias, a chamada aqui no município, né, a chamada reengenharia na Polícia Civil? Fechamento de delegacias? Isso. Olha, eu sou o BI através, né, eu não tenho certeza, mas eu sou o BI que foi fechado em Piracicaba, a DIG e a DIZI. Também não sei se é verdade. Isso foi alguém do meio de segurança que falou, Trindade, fala em debates, fala por aí, divulga, que em Piracicaba já não tinha segurança, agora fecharam-se 2 delegacias. Também não sei se é verdade, mas podem acreditar, viu, doutor Tadeus? Nós faremos um levantamento, uma fiscalização bem árdua, bem sincera, bem firme sobre isso e se tudo isso é verdade, nós faremos com que Piracicaba volte a ter mais segurança. E para ter segurança tem que ter uma equipe séria, né? Uma equipe séria, profissionais competentes, para que cuide realmente dessa área de segurança que está muito a desejar aqui na cidade de Piracicaba. Quais medidas práticas, candidato, estão previstas para melhorar a infraestrutura voltada para a segurança? Primeiramente, nós temos que cuidar do ser humano. O ser humano é esquecido em todos os sentidos na cidade de Piracicaba, né? Fizeram-se pontes, fizeram obras, né, gigantescas, faraônicas, mas foi se esquecido da coisa principal, que é o ser humano. O ser humano tem que ganhar bem, o ser humano ele tem que viver bem, para que ele possa trabalhar e dar de tudo de si para a sociedade. Nós queremos fazer um projeto, primeiramente, para que o ser humano, um plano de carreira para os profissionais da segurança, para a Guarda Civil, para a Polícia Militar, unificar as polícias, valorizar o ser humano, porque hoje a gente percebe que a Guarda Civil, os guardas nem ganham, parece mentira, né? Os guardas nem ganham a questão de periculosidade. Nós sabemos disso, sentimos muito isso, porque eu estou na prefeitura há 35 anos, há 13 anos eu cuido do arquivo da Guarda Civil, e eles desabafam conosco que, infelizmente, o profissional da segurança, Guarda Civil,
que não fizer FT, que é folga trabalhada, ele não tem dinheiro nem para pagar o aluguel. Se paga o aluguel, não paga o carro. Se paga o carro, não pode fazer a compra. Então nós cuidaremos, nós faremos um projeto para que realmente nós tenhamos qualidade, classificação e dar oportunidade para que o ser humano, para que o policial, para que o guarda civil tenha mais possibilidade de ganhar melhor e assim fortalecer a segurança de Piracicaba. Candidato, mesmo estando sob o controle da administração estadual, a questão de segurança pública sempre chama muito a atenção da população. E o envolvimento do poder público municipal, em parceria com as entidades de segurança, pode render significativos avanços na redução dos números de criminalidade. Como o seu governo planeja atuar nessa questão de parceria? Olha, todo mundo fala que a responsabilidade da segurança é do Estado. Eu já não acho que é só do Estado. Eu acho que o município tem que ser cauteloso, tem que realmente pensar em tudo isso. Nós faremos uma qualificação de profissionais, eu volto a dizer isso, nós faremos um conselho, uma ouvidoria, para analisarmos e fazer curso educador, né? Educar todas as pessoas que precisam de segurança de verdade. Porque eu volto a frisar, eu ratifico que a Guarda Civil, a PM de Piracicaba, de todo o Brasil, ganha muito pouco, né? O segurança, ele ganha um salário tão vergonhoso, tão simbólico, para vestir a farda e para enfrentar bandidos, né? O cara fica lá 24 horas, sujeito a levar um tiro, a ser esfaqueado e ganhando aquela miséria de salário, né? Enquanto o vereador em Piracicaba, por exemplo, vai ganhar 11 mil reais, um profissional da área está ganhando aí 800 reais se não fizer hora extra. Então nós temos que estudar, doutor Tadeu, com muito carinho, nós faremos um reestudo de tudo isso para que realmente Piracicaba e os seus profissionais da área de segurança tenham mais conforto, mais estabilidade, ganhem-se melhor e parar com essa desculpa, né, que segurança é só culpa e responsabilidade do Estado. Nós entendemos que começa a primeira parte da segurança, ela deve ser feita pelo município, não pelo Estado. Ou até mesmo uma parceria, como frisou Vossa Senhoria. Agora, como o senhor vê a questão do investimento do município em tecnologia de apoio à segurança, como essa questão, por exemplo, das câmeras, do Big Brother? O senhor tem alguma coisa planejada? O senhor pretende expandir? Qual a sua opinião sobre isso? Parabéns pela pergunta. Eu acho que as câmeras só a nível central não funcionam. Hoje nós vemos nos bairros, né? A gente pretende colocar em cada bairro, em cada região, uma base da Guarda Civil, uma base da Polícia Militar, e também fazer com que haja câmeras também na periferia. Porque não adianta só colocar na Rua Governador, no centro de Piracicaba. Então nós temos que estudar, fazer um plano tecnológico, gastar-se mais, né, com isso, parar de desviar verbas para outras coisas particulares, né, e fazer com que a segurança de Piracicaba seja ampliada, principalmente colocando câmeras também na periferia de Piracicaba. O Agenda 21 nas eleições 2012 vai para seu último intervalo, mas volta já. Não saia daí.
Seguimos com a Agenda 21 nas eleições 2012, hoje conversando com o candidato Wilson Trindade, do PHS. Nesse último bloco, o nosso tema é meio ambiente. Eu passo a palavra então ao Dr. Tadeu Camargo, da OAB, para a primeira pergunta. Candidato, uma questão crucial para o piracicabano é a recuperação e preservação de seu rio, muito prejudicado pelo lançamento de esgoto doméstico e industrial. Qual a sua proposta para mudar essa realidade? Bom, doutor Tadeu, isso há muito tempo é cogitado em Piracicaba, né? Cada governo que entra, cada prefeito que entra é a mesma ladainha, a mesma história, a mesma demagogia, né? Fala-se muito em Rio Piracicaba, como se fala no 15 de Piracicaba, mas sempre em campanha política, né? Nós percebemos que, eu conheço o fato a fundo e posso falar isso, mas nós temos que levar uma coisa mais a sério, né? Piracicaba é uma cidade que, infelizmente, eu passo todo dia lá na Ponte do Mirante, porque nós moramos na área da Vila Resende, e a gente percebe que, infelizmente, apesar da ponte linda, maravilhosa, que tem até um arranha-céu lá, digamos assim, será um negócio mais faraônico, né? Aquela ponte nova do Mirante, mas a gente percebe que o rio anda muito sujo, né? Nós temos lá, esses dias mesmo, nós percebemos que tinha restos de animais lá, né? Com coisa muito séria, viu, gente? Muito, sabe, está muito sujo demais. Então, quando se fala em despoluir o Rio Piracicaba, a maioria das vezes é usado só termos e para campanhas políticas. Mas depois que ganha-se, né? Aí começa a falar em outra coisa, que vai ter que fazer isso, não tem verba para aquilo. Então, nós temos que fazer, doutor Tadeu, uma coisa mais séria, mais verdadeira, mais humana, para que realmente possamos completar, fazer de verdade uma despoluição do Rio Piracicaba. E a forma que vai ser feito isso, nós teremos que analisar e fazer uma comissão séria. E isso nós estamos pensando em fazer. Mas hoje, apenas expectativa, tudo especulação por enquanto. Mas não deixaremos de cuidar disso, que vai ser necessário. Candidato, uma questão que envolve uma oportunidade econômica, a questão do biocombustível e também das fontes renováveis de energia, que é o plantio de cana, e ao mesmo tempo uma questão da queimada que envolve aspectos da saúde pública. Como o senhor pretende lidar com esse problema? Olha, é outro tema que alguns candidatos usam em época de eleições, né? Tem projetos de parar de cortar cana, parar de fazer isso, de queimar cana, porque faz mal para a saúde. Mas até hoje eu não vi eu não vi assim uma resposta, eu não vi uma coisa séria, né? Eu não vi um resultado verdadeiro. Então, professor Belarmino, nós temos também isso tudo planejado dentro do nosso esquema, do nosso ponto de vista. Nós faremos uma equipe, convidaremos pessoas sérias. Eu conheço na prefeitura pessoas que vão trabalhar como secretário do meio ambiente, pessoas responsáveis, pessoas que serão inovadas na nossa administração, porque a gente vai trabalhar com pessoas que estão realmente querendo trabalhar para o Piracicaba e não visando apenas o fator financeiro, né? Tem gente que entra lá pensando em só ficar milionário, enquanto o profissional que trabalha de verdade não ganha nada. Então, esse fato da sua pergunta aí é uma coisa que está dentro do nosso prognóstico. Faremos sim uma equipe para cuidar com responsabilidade dessa questão ambiental. E falando isso, eu vejo parabéns aqui à Agenda 21, né? Que uma pessoa dando opinião sobre 2015, quando Piracicaba possivelmente terá biodiesel, ao invés de poluentes que usam hoje no transporte de Piracicaba. Candidato, uma outra questão a se resolver diz respeito a gerenciamento de resíduos da arborização urbana, né? A administração pública corta as árvores, a companhia elétrica corta as árvores, e ainda gasta para transportar esse resíduo e despejar em aterros, né? O senhor tem alguma ação para gerenciar esses resíduos de arborização? Olha, nós teremos uma equipe fiscalizadora. A gente tem visto pela imprensa o Ministério Público contestando, né, a SPP do lixo, que a gente não sabe quem tem razão, quem não tem, porque o Ministério Público fala uma coisa, o prefeito fala outra, mas e a gente percebe também que hoje Piracicaba, para se cortar uma árvore, é uma coisa vergonhosa, né? Para se cortar uma árvore, às vezes ela está prejudicando a casa do ser humano, o cidadão paga imposto, paga tudo, e aquela árvore está prejudicando a sua calçada, ou ela está tendo perigo perante os fios, né, elétricos, e demora-se 2, 3, 4, até 5 anos para cortar-se uma árvore. Então nós faremos uma comissão fiscalizadora para analisar todas essas questões, viu? Porque Piracicaba realmente tem e precisa urgente dessa área de uma comissão
que possa verdadeiramente e dignamente analisar tudo isso. Candidato, e sobre o lixo? Quais suas propostas para a destinação do lixo gerado no nosso município? E como Piracicaba poderá se adequar à Política Nacional de Resíduos Sólidos? Olha, vou ratificar, né, o que eu disse. A gente vê essas questões aí, né, de imprensa, o Ministério Público até processando o prefeito de Piracicaba, achando que a PPP do lixo é ilógica, tem possibilidade de ter prejuízo para o município. Então nós precisamos fazer com que Piracicaba tenha o seu próprio aterro, né? Faz 8 anos que Piracicaba vem gastando horrores, levando lixo, os resíduos, né, sólidos para a cidade de Paulínia. Então a gente não concorda com isso. Mas hoje, se eu disser que já tem uma questão resolvida, uma coisa fixa, eu estarei falando a mesma coisa que estão falando todos os candidatos. Todos os candidatos falam que vão resolver isso. Mas até já tiveram na administração pública há muito tempo, infelizmente, né, a gente percebe que foi só papo de campanha, né? Mas então nós montaremos, sim, doutor Tadeu, uma equipe séria, honesta, para que possa se cuidar dessa questão aí. Piracicaba tem que ter o seu próprio aterro, como nós já tivemos aqui no Pau Queimado. Bom, candidato, nós estamos chegando ao final desse programa, mas antes eu gostaria de dar oportunidade para que o senhor se dirigisse diretamente ao eleitor. Então, o senhor tem 30 segundos para as suas considerações finais. Bom, Piracicaba, pela 4ª vez eu estou tentando, né, me eleger prefeito de Piracicaba. Não tenho medo de falar a verdade, sou funcionário público há 35 anos, conheço todas as falhas, conheço todos os problemas da periferia de Piracicaba, dos funcionários públicos, da Guarda Civil, do esporte piracicabano, que falta muito incentivo ainda, da cultura, porque eu também sou radialista, eu sou locutor, eu sou um ator. Então, de um modo geral, nós queremos que todos vocês possam dar uma oportunidade para o Trindade 31, que é a novidade, que é a possibilidade, que vai ser um prefeito que vai falar de honestidade, vai falar com honestidade, vai pregar somente a verdade, e tenho certeza absoluta, esse pessoal que está por aí, que já ficaram 10, 15, 20 anos, será esquecido por enquanto. Nós vamos trabalhar com pessoas dignas e dar chances a todas as pessoas que possam trabalhar verdadeiramente por amor à cidade de Piracicaba e não só com interesse financeiro. Muito obrigado a todos vocês. Parabéns à USP, parabéns ao Unimep, parabéns ao AB, parabéns aos nossos perguntadores aqui, né? E essa equipe maravilhosa da TV Unimep. Muito obrigado. Bom, agradecemos então ao candidato Wilson Trindade, do Partido Humanista da Solidariedade, o PHS, pela presença. Agradecemos também aos nossos convidados, o professor Belarmino César Guimarães Costa, da Unimep, o jornalista Caio Albuquerque, da Exalc, USP, aqui em Piracicaba, e o doutor Tadeu Camargo, da Subseção Piracicaba, da OAB. Agradecemos também a sua parceria e lembramos que essa série de programas estará à disposição também nas redes sociais das entidades promotoras, a partir do dia 20 de setembro. Essa é uma iniciativa coletiva da UCIP Pira 21, Piracicaba Construindo o Futuro, da TV USP, a televisão educativa da Universidade de São Paulo, da Subseção Piracicaba, da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, do Instituto Imaflora, da Associação Comercial e Industrial de Piracicaba, a ACIP, e da Universidade Metodista de Piracicaba, a Unimep, através da TV Unimep e da Faculdade de Comunicação. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e um grande abraço.